A crise do Banco Master, que já estava destinada a se tornar a maior dor de cabeça do governo Lula neste ano, acaba de mudar de endereço. Parecia que o Palácio do Planalto estava encurralado pela oposição, que empurrava o dono do banco, Daniel Vorcaro, para depor na CPMI. Mas em um movimento político ousado e cirúrgico, Gleisi Hoffmann acaba de sacar uma arma poderosa, a tática do espelho. Ela não defendeu, ela atacou. E ao fazer isso transformou a crise de um banco quebrado em um potencial escândalo de financiamento eleitoral da direita. A pergunta que define o momento político é esta: a defesa do PT, focada em culpar a oposição pelos laços com o Master, será forte o suficiente para blindar o presidente Lula das perguntas sobre a reunião com Vorcaro? Para entender a jogada, precisamos olhar para o café da manhã que Gleisi Hoffmann, a ministra de Relações Institucionais e presidente do PT, teve nesta semana com jornalistas. Gleisi, conhecida por sua capacidade de articular a narrativa petista, não perdeu tempo com meias palavras. Ela basicamente disse: sim, há uma crise, mas ela pertence à oposição. A estratégia de Gleisi é dupla. Primeiro, ela mira os entes federativos controlados pela oposição que investiram no Banco Master. Ela citou diretamente o governo do Distrito Federal, por meio do BRB, e o governo do Rio de Janeiro, que envolve o Rio Previdência. Estes, segundo Gleisi, são os verdadeiros responsáveis por explicar os envolvimentos de seus governos com a aplicação de fundos de pensão na instituição liquidada. Mas o golpe de mestre veio a seguir. Gleisi jogou no centro do debate a questão do financiamento de campanha. Ela levantou o nome do empresário Fabiano Zettel. Para quem não se lembra ou não prestou atenção nos detalhes desta crise, Zettel é cunhado de Daniel Vorcaro. Gleisi não apenas citou o parentesco, como trouxe a informação bombástica de que Zettel foi o maior doador individual da campanha de Jair Bolsonaro e, atenção, também da campanha de Tarcísio de Freitas. Isso é uma mudança de paradigma. A partir de agora, o foco da discussão política não é mais apenas o que Vorcaro fez com o dinheiro dos fundos de pensão, mas quem ele ajudou a eleger. A narrativa petista está consolidada. A oposição está atacando o Master porque tem rabo preso com os doadores do próprio Master. É um movimento defensivo transformado em ofensiva total. Asterisco, asterisco, asterisco. Mas é claro que o PT também precisa defender seus próprios flancos. A oposição tem tentado insistentemente ligar a crise a figuras importantes do governo e do partido. Gleisi foi questionada sobre eventuais questionamentos envolvendo caciques do PT na Bahia e Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro. A resposta da ministra foi seca, mas politicamente eficaz. Acusações precisam de provas. Enquanto não houver uma materialidade apresentada, o PT tratará isso como mera especulação política. O segundo ponto de defesa envolve o ex-ministro da Justiça e atual ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Ele agora atua como consultor do Master. Gleisi rechaçou qualquer implicação e usou a cronologia dos fatos como escudo. Ela lembrou que Daniel Vorcaro foi preso ainda no mandato de Lewandowski à frente da Justiça. Portanto, a consultoria posterior do jurista em nada afetou, e nem poderia ter afetado, o curso das investigações originais. E o que dizer sobre a reunião de Lula com Vorcaro? Ministros próximos ao presidente estão unidos em um discurso de blindagem. Eles admitem o encontro com Daniel Vorcaro, que ocorreu em dezembro de 2024, mas minimizam o seu significado. O argumento é padronizado. O presidente recebe muita gente. Aliados garantem que à época do encontro, os problemas fiscais e regulatórios relacionados ao banco não eram de conhecimento público nem de conhecimento do presidente. Além disso, a defesa petista afirma que Lula ordenou, no momento em que a crise estourou, uma fiscalização rigorosa no caso. O PT está montando uma parede de argumentos. Se houve crime, Vorcaro foi preso no governo anterior. Se houve prejuízo a fundos, a culpa é dos governos de oposição. E se houve reunião com o presidente, foi um encontro de rotina. Asterisco, asterisco, asterisco. No entanto, a crise no Congresso Nacional não arrefeceu. A oposição está usando a CPMI do INSS, ironicamente, uma comissão que deveria estar focada em fraudes previdenciárias, como a ponta de lança para manter o Planalto sob pressão máxima. A grande cartada da CPMI para a próxima semana é a convocação de Daniel Vorcaro. Embora ele deva tentar um asterisco habeas corpus asterisco para permanecer em silêncio, apenas a presença do banqueiro, que se tornou um símbolo de impunidade financeira, no Congresso já é uma vitória de imagem para a oposição. Mas a CPMI mira ainda mais alto. Senadores e deputados não descartam tentar convocar Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente.
Se essa convocação se concretizar, o Planalto terá um problema real e não apenas uma crise de narrativa. O senador Carlos Viana, presidente da CPMI, resumiu o sentimento da oposição ao dizer que é inaceitável o que ele chamou de blindagem de Vorcaro. Ele afirmou, e a frase é forte, que um banqueiro que envolveu metade da República precisa ser obrigado a falar. E é aí que chegamos ao ponto central. A crise do Master não é mais sobre o que aconteceu no Master. É sobre quem tem o poder de forçar o silêncio e quem tem a capacidade de desviar a investigação. Gleisi Hoffmann está tentando desviar o foco para as doações de campanha da oposição. A oposição, por sua vez, tenta forçar a barra em Brasília e expor o que eles veem como uma rede de favorecimento que vai até o Palácio do Planalto. A jogada de Gleisi é arriscada, mas brilhante. Ela transformou o ataque em defesa, forçando a oposição a explicar por que eles mesmos receberam dinheiro de um dos pivos da crise. Agora, a pergunta não é mais se Vorcaro vai falar, mas sim, qual lado vai quebrar o silêncio primeiro? E mais importante, quem será o próximo a ser chamado a depor? Essa crise está longe de acabar.